noite, amigo Alcivan. Boa noite, Ana. Tudo bem, meus irmãos? Boa noite, Zélia. Que alegria estarmos aqui de novo, né, gente? Esperar um momento aí para os nossos amigos estarem se aproximando, como a gente costuma dizer, né? Boa noite, Tassiana. Tudo em paz? Boa noite, Michele. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Chaguinha. É, né, Ana? A distância a gente vai se conectando aqui, né? Boa noite, Sofia. Boa noite, Maria. Boa noite, Eliel. Tudo tranquilo? Boa noite, Cíntia. Boa noite, João. Sejam todos bem-vindos. Não vou dizer uma reunião pública, mas é um encontro, né? Via internets aí da vida. Aos pouquinhos estão se conectando os mais corações conosco. Gente, para darmos início à reunião dessa noite, às nossas reflexões dessa noite, eu trago uma mensagem do livro Momentos de Paz, psicofonia do espírito Isoldino Rezende, pelo espírito Ernesto. E a leitura traz como título Transformação. O corpo é o veículo pelo qual a alma manifesta suas ações de cada dia. É o pensamento carregado de bons sentimentos em poder de transformação, preparando-nos e nos protegendo em nossa caminhada nos percursos do dia a dia. Através de nossos pensamentos, determinados em nossa transformação, superaremos as calamidades que as provações do mundo trazem até nós. Mesmo caindo aqui e ali, continuemos fazendo o bem, pois o resultado, por certo, virá. Essa mensagem introdutória, o Espírito Ernesto nos convida a sempre continuarmos a fazermos o bem. Independente se vamos cair aqui e acolá uma vez ou outra, todos nós caímos, passamos por provações, estamos em um planeta de provas e expiações, dificuldades, encontros, armadilhas, né? Confusões, às vezes nos cercam, se aproximam. Nessas horas não vamos ficar para baixo, não vamos ficar tristes. Vamos ter a certeza que aquilo que pensamos, manipulamos ao nosso favor. Então vamos manter nossos pensamentos sempre elevados ao alto, na esperança, com fé. E aos poucos a alegria vem. Quando fazemos isso, nós temos a nossa transformação. A velha criatura vai deixando de existir e aos poucos a gente vai se tornando uma pessoa, um espírito muito melhor.
porque conseguiremos um dia olhar para trás e reconhecer o quanto que nós caminhamos, o quanto bem deixamos, não por vaidade, mas sim para saber que muito fizemos no caminho certo e muito mais continuaremos a fazer, porque não somos mais as velhas criaturas, para que um dia, como Paulo, possamos dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Uma nova criatura, uma transformação diária é o que somos convidados a cada dia. Verdade? Então eu quero dar as boas-vindas a Helder, a Jeane, a Elisiane, Jeane, a Laura. Sejam bem-vindos. Nesse momento eu quero convidar a cada um a elevar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, todos juntos em coração, em pensamento, possamos dizer: Divino e amado Mestre Jesus, amigos espirituais de cada um de nós, Pai Celestial, Tu que nos criastes, Tu que nos sustentas, Tu que conheces de nós as nossas fragilidades, os nossos defeitos, nossas qualidades. Nessa noite de hoje, pedimos a Tua iluminação, pedimos os bálsamos de luz sobre cada um de nós, que juntos, Senhor, em pensamento, em coração, reunidos em Teu santo nome, Mestre Jesus, nos encontramos mais uma vez nessa noite de hoje. Sabemos, Divino Mestre, que muitas vezes erramos, que muitas vezes caímos, mas fortifica-nos em fé, para que possamos exercitar a cada dia, nesses tempos que vivemos hoje, o amor ao próximo, a caridade e a humildade. Fortalece, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que passam por provações tão pesadas na saúde do corpo físico, psicológico, espiritual. Tu conheces cada uma das criaturas que fizeste, Senhor, cada uma das pessoas que nos rondam. Pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa equipe médica que combate a cada dia esse vírus que assola o dia e a noite. Restaura a saúde física dos nossos irmãos enfermos, nos leitos dos hospitais, aqueles que não têm onde morar, Senhor. Olha por cada um destes, fortifica-os, permanece com ele. Manda, Senhor, envia teus emissários para apacentar, apaziguar, restaurar e curar a cada um dos enfermos. Aproveita, Senhor, envia também os teus emissários para cada um de nós nessa noite de hoje, para que possamos ter boas reflexões, nos mantermos sempre com os pensamentos elevados ao alto, para que possamos aprender e colocar em prática, Senhor, o vosso Santo Evangelho, como ensinado pelo Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite a quem chegou agora. Boa noite, Bruna. Gente, na noite de hoje, como colocado, como anunciado, vamos trabalhar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Aquele que se eleva será rebaixado. Esse tema trazido pelos benfeitores espirituais a Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma reflexão tirada do Evangelho segundo Mateus e se encontra no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5, onde Mateus nos narra: Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si um menino,
o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Versículos de 1 a 5, mas já serve para nós tirarmos, pensarmos tantas coisas, né, gente? A começar pela primeira frase. A começar pelas primeiras palavras do nosso modelo e guia. Jesus nos diz assim, ó. A pergunta dos discípulos foi: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde, chamando um menino, diz: digo-vos em verdade, que se não se converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei nos reinos. Perceba que os apóstolos, as pessoas que seguiam Jesus, elas disseram: Mestre, qual o maior no reino dos céus? Provavelmente a pessoa que perguntou algum interesse tinha. Talvez não fosse só curiosidade. Porque se a pessoa fez uma pergunta na intenção de saber quem é o maior no reino dos céus, certamente foi para dizer assim: eu vou descobrir quem é o maior para eu fazer igual e chegar lá. Ou ainda, querer ser mais. É muito comum nos ambientes de trabalho, nas oficinas de trabalho que nós trabalhamos, chegar um funcionário novo e o funcionário novo ir percebendo quem são os trabalhadores, os que trabalham mais, os que trabalham menos, os que vivem reclamando, os que trabalham quietos, os que falam bem, os que falam mal, e ele olha o melhor dos funcionários que ele encontra. E ele estabelece dois sentidos. Ele é o melhor, vou me basear nele para eu trabalhar bem. Agora, se a pessoa tiver interesse, ele vai dizer: eu quero saber quem é o maior para que eu seja melhor que ele. E aí sim, eu vou ser o melhor. Por que essa pessoa perguntou ao Mestre Jesus quem é o maior? Para saber se foi por curiosidade, para saber se serviu, para servi-lo de modelo e guia, ou por interesse de querer ser maior, ou pelo menos maior do que os que não sabem dessa resposta, a gente não sabe, fica a interrogação. Mas um interesse talvez tenha, né? Por que a gente pergunta quem é o melhor? É para se sobressair em cima dos demais ou para melhorarmos em torno de nós mesmos? Aí Jesus, nosso divino mestre, Jesus ele já vai numa conversa sem responder diretamente no começo, mas ele já conduz de uma forma dizendo assim. Um diz: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus diz assim: quem não for simples e humilde como essa criança, nem entra. Foi assim que Jesus disse. Se fosse hoje em dia, no linguajar de hoje em dia, a gente daria uma resposta assim, né? Mestre, quem é o maior em tal canto? Tem interesse de chegar lá e ser maior. E o mestre disse assim: ó, se tu não se comportar assim, tu não chega nem lá. E a pessoa já, né? Aí depois ele vem dizer, né? Quem não se humilhar, quem não se fizer pequeno como esta criança, não entrará. Aquele que assim o fizer,
será o maior no reino dos céus. Primeiro Jesus dá uma advertência. Depois ele ensina como. Olha a sabedoria do nosso mestre. Por que Jesus ele foi chamar a si uma criança? Quando a gente vê uma pessoa chamando uma criança, né, exemplo, convida tá tendo um sorteio na Seara, tem um sorteio de uma rifa. Geralmente as pessoas dizem assim, né? Chama uma criança. Por que a gente tem essa mania de chamar as crianças nos sorteios, né? É para mostrar que não tem maldade, que não tem, como a gente costuma dizer, falcatrua, não tem arrumadinho. Porque a criança, ela é inocente, ela não vai saber. Ela vai agir com pureza. Então, quando a gente chama uma criança, quando Jesus chama a criança, é para dizer o sinal de humildade. Humildade, simplicidade, pureza. Criança não tem rancor. Criança não tem ressentimento. Criança tem raiva? Tem. Criança tem raiva. Mas a raiva dela passa muito mais rápido, né? A raiva de uma criança, a gente sabe que raiva dá e passa. Na criança, a raiva dá e já passou. Ela não alimenta sentimentos ruins. A criança é pura. A criança não tem maldade. A criança é simples. A criança é humilde. Criança nem vaidade tem. A gente diz, vamos ali, pega a criança, aí a mãe olha para o filho, a mãe, a avó, a tia, o sobrinho, e assim vai, e diz, meu filho, veste uma roupinha melhor, tem outra camisa? Não, essa camisa tá suja, lava essa bermuda, bote outra. Por que diz isso? A criança não tem vaidade. Para que se apresentar bonita? Para que terá que estar chique, requintada o tempo todo? É para mostrar uma boa aparência para as outras pessoas? Uma criança não faz isso. A criança só vai. Ela não tem medo de ser julgada. Ela é pura. Ela olha todos os outros com igualdade. É por isso que o mestre diz, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, ou seja, se não se tornar como uma criança. Se converter e se tornar como uma criança é porque a gente deixou de ser, mas a gente precisa voltar. Por isso disse, se converter. Perceba que quando uma criancinha briga na escola, em casa, com outras crianças, as tia, as professoras, né? As tia, elas dizem, dê as mãos, peça desculpa, agora dê um abraço. Pronto, acabou a briga, acabou o problema, as criancinhas voltam a ser amigas, minutos depois já estão brincando de novo. Não guardam raiva, não guardam o ressentimento. Agora, quando a gente cresce, a gente alimenta o nosso orgulho. A gente vai perdendo a nossa humildade. Um colega de trabalho, da escola, da faculdade, faz algo a nós ou diz palavras que não nos agradam. A gente faz o quê? Fica com raiva e guarda os ressentimentos. A gente diz muitas vezes por educação. Desculpo por educação, mas a gente não desculpou. E isso fica moendo dentro da gente. Fica ativo na nossa cabeça, fica circulando. A gente vai criando aquela mágoa, aquele rancor. Começa a tratar as pessoas diferente. Com indiferença. Ou então até de mau grado. Então a gente aprendeu isso depois de grande. Não foi quando a gente era criança, porque na escolinha a tia disse dê um abraço. Perdoe, agora vão brincar. E as crianças brincavam juntas. Olha, a criança não tem maldade. A gente passou a ter depois. Mas muitos de nós
tivemos um exemplo não tão muito bom, né? Quando a gente era criança, a gente não teve um exemplo não tão bom. Por quê? A criança, ela briga, pede desculpas, a raiva passou. Mas olha a educação que alguns pais dão a seus filhos. Um coleguinha da escola bate na criança e o pai diz: desconte. Desconte. Você não vai apanhar. E o Mestre Jesus ensinou o quê? Oferecer a outra face. Não foi a descontar. Olha a gente sendo educados por maus conselhos, mesmo conhecendo os bons. A criancinha, ela passa a descontar, a criança passa a se vingar, a criança passa a tratar mal quando é tratado mal por educação das pessoas, não foi do Mestre Jesus. A criancinha já trouxe a pureza dentro dela, ela não desconta. Ela corre, chama a tia, diz: olha, fulaninho tá batendo em mim. Porque a criança, ela é pura, ela é contra a violência. Tomamos um caso bem recente, não foi? Que circulou nas redes sociais. O pai estava com o filho tomando sorvete, passou na rua, viu uma criança carente, a mãe e a criancinha da idade dela, e ela viu que o menino estava sem camisas e descalço. O menino tirou as 2 chinelas e deu para a criança. Na hora. O pai não fez nada, o pai estava passando. O menininho tirou a chinela e entregou para o outro. Olha a pureza. Ele disse: eu tenho mais em casa. Ele não tem, ele está descalço no meio da rua. O menino tirou a chinela na hora. Pergunta se o menino perguntou o preço da sandália. Ele não levou em consideração moeda nenhuma. Ele exercitou o amor porque criança é pura. Vou pegar outro caso que circulou aqui mesmo no Instagram. Um grupo de ciclistas, né, estava pedalando na estrada de barro e o pedal de um caiu. Passou uma criança na bicicletinha velha. O bichinho tirou o pedal da bicicleta dele e deu para o ciclista. Disse: ó, você vai precisar mais que eu, pegue. Aí o ciclista recebeu o pedal e disse: por que você vai me dar? E a criancinha disse: Deus me deu 2. Depois Deus me dá mais. Use, você está precisando mais que eu já moro bem ali. Você ainda vai pedalar muito. Pode levar o meu. E aquele grupo de ciclistas ficou muito comovido com o que aquela criança fez. Era um menino. Olharam onde o menino morava, agradeceram e foram embora. Olhe como Deus é bom. Aquele ciclista que recebeu o pedal, sabe o que ele fez? Ele mobilizou o bairro dele, arrecadou várias cestas básicas de alimento, comprou uma bicicleta de corrida igual a dele, juntou-se com os ciclistas, comprou uma bicicleta de ciclista, chegou na casa do menino com uma arruma de feira e uma bicicleta, olhou para o menino e disse: você não disse que Deus lhe dava mais? Pois agora ele está dando. Receba. Perceba, o menino já nem tinha, ele tinha tão pouco, a bicicletinha dele estava velha. Mas ele se sentiu comovido, ele disse: outra pessoa vai precisar mais que eu. Uma criança agiu assim. Será que o adulto iria agir? Então, o mestre nos diz, para nós nos tornarmos como uma criança, não termos maldade. É isso que temos. Quando a gente vê a criança, é pureza. Criança fala com amor. Criança não usa máscara. Criança não tem falsidade. Agora, ao continuar suas palavras, o Mestre Jesus disse assim, ó. Olha o que Jesus disse. Portanto, quem se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. A primeira palavra que veio, o primeiro verbo que veio foi aquele que se humilhar como uma criança. Humilhar como uma criança.
há 2000 anos atrás, as crianças eram humilhadas? E eu pergunto a você agora, hoje as crianças são humilhadas? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar se as crianças são humilhadas? Tá o pai, a mãe, com o tio, com o avô, com a avó, com o colega de trabalho, a criancinha chega e diz, papai, mamãe, e o adulto faz, agora não, meu filho. Aí o menino vem de novo, o pai e a mãe diz, agora não. Na terceira ou já na segunda, o pai e a mãe reclama, briga, repreende na hora. Ou então faz uma cara feia, a criança se toca que está sendo incômoda e depois vem uma reclamação, vem uma apreensão. E diz assim, quando o adulto está conversando, a criança não pode conversar. Não chegue perto. Isso não é humilhar uma criança? Gritar com ela na frente de todo mundo, isso não é humilhar? Há 2000 anos isso existia. Isso existe hoje? Existe isso hoje, gente? Vocês passaram por isso? Ou conhecem alguém que passaram? Provavelmente fomos nós. Somos tratados com indiferença. Quantas vezes a gente faz uma coisa tão pequena, na pura inocência, uma pergunta. Aí às vezes a gente não entende, pergunta de novo. E o pai e a mãe, o avô, ou a avó, o tio, o padrasto, a madrasta, olham pra gente, reclamam, brigam, e a gente não sabe nem o que fez. E achar chorando a criancinha, humilhada. Mas olha o que a criança faz. Criança guarda rancor. Criança guarda ressentimentos. Questão de poucos minutos. A criança esquece que foi humilhada pelo pai e pela mãe e trata o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó da mesma forma. Ama do mesmo jeito. É como se aquele fato nunca tivesse existido. Agora eu pergunto, e na fase adulta? E quando eu digo fase adulta, não é só a fase da madureza a partir dos 30 anos, tá? Eu estou falando quando a gente é adulto, no sentido de quando a gente tem consciência das coisas. Quando a gente já tem 13, 14, 15... A maturidade é bem relativa, né, de pessoa para pessoa, mas a gente começa a ter consciência em alguma parte dessa faixa etária. Será que começa a guardar rancor? Se uma pessoa humilha a gente vai perdoar, a gente vai esquecer? Ou a gente vai carregar aquilo pelo resto da vida? A gente consegue perdoar? Um colega de trabalho da escola, da faculdade, que tentou diminuir a gente, humilhar a gente consegue perdoar? Ou a gente vai o curso todo da faculdade, da escola, ou quantos dias forem no trabalho, a pessoa vai levar aquela humilhação, toda vez que olhar para a pessoa vai se lembrar e não vai conseguir perdoar? A criancinha é assim. É por isso que Jesus disse, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que as pessoas até reclamam, mas a pessoa vai de novo, porque é pura. E como Jesus colocou, se fazer pequena como uma criança. Criança olha criança de igual para igual. Criança não vê nível social. Criança não vê bens materiais. Criança é simples. O máximo que uma criança diz quando entra numa casa luxuosa é dizer assim, sua casa é grande. E se for o contrário, dizer, sua casa é pequena. Venha visitar a minha. Lá tem espaço para a gente correr. Ele diz na inocência de chamar, de convidar. Fez uma festa de aniversário, convidou várias crianças. A criança brinca com todas elas. Ela não tem preferidos. Ela não se aproxima de outras crianças por interesse. Ele não puxa assuntos com outros por interesse.
O povo adulto parece que faz o contrário, né? Já faz o almoço, já faz a confraternização com o interesse de conversar com uma pessoa específica, com duas, para dizer que é bom, para dizer que consegue, para ver se tira algum benefício profissional de algum canto. Não é mais ou menos assim que a gente vê hoje em dia? A pessoa conversa com outra, que a pessoa abre o olho e diz: oxe, gente, esse daqui está conversando com esse outro, virou um amigo tão próximo, desde quando? A gente já olha assim. A criança faz isso? Não faz, a criança é pura. E quando Jesus colocou fazer-se pequeno como uma criança, é lembrar que nós somos todos iguais. Criança olha para outra criança com igualdade. Agora, quando nós crescemos, parece que esquecemos isso. Se nós colecionarmos diplomas universitários, parece que o ego da pessoa sobe e diz: eu sou graduado nisso, eu sou aperfeiçoado, eu sou especialista, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pós-doutor. Não passa de papel. E a pessoa só mostra que não tem humildade para dizer que é superior a outro, para se colocar melhor do que outro. Quantas vezes a gente vê as pessoas na hora da raiva, ou quando alguém disse uma palavra não boa com alguém, o outro se chateia, fere o seu ego, se sente ameaçada, levanta a voz para o outro, aponta o dedo e diz: você pensa que está falando com quem? Pronto. A pessoa deixou toda a sua humildade de lado, mostrou a sua verdadeira face. A pessoa mostrou sua verdadeira face ali, porque na hora que diz, está pensando que está falando com quem? Se for o Mário Sérgio Cortella da vida, vai dizer: eu pensei que eu estava falando de com uma pessoa entre as outras 6 bilhões e 400 milhões de pessoas, de uma espécie, de 3 milhões de espécies detectadas em um planeta, entre outros 8 planetas, que gira em torno de uma estrela, de 300 bilhões de estrelas de uma única galáxia. Ou seja, a gente é o subtreco do subtroço, como Cortella diz, mas a gente ainda se sente maior do que o outro. Será que somos? A criança olha de igual para igual. A criança, quando vê o adulto, ele dá bom dia e pede desculpa. Ele não olha para o nível social da pessoa. Se a pessoa usa um paletó, uma gravata, se a pessoa usa um avental, se a pessoa usa uma roupa verde, azul, branca, se usa um jaleco, se usa um macacão. A criança olha e diz: bom dia, boa tarde, desculpe. A criança se coloca pequena. Aí, como a gente costuma dizer muito, ou até acompanhar nas redes sociais, tem assim, né? Você dá bom dia ao porteiro do condomínio, você dá bom dia ao porteiro da escola, você dá bom dia ao segurança da sua faculdade, do seu trabalho, para dizer o quê? Não é porque a pessoa está ali o dia todo, lhe vê o tempo todo, que ela se torna indiferente para você. É essa mensagem que passa, né? A grandeza de uma pessoa está onde? Nos seus papéis, ou na moral que ela tem, na educação que ela tem, nos valores que ela tem. A grandeza de uma pessoa vem dos papéis que ela tem, seja com o nome de títulos ou com o nome reais, dólares, euros. A grandeza de uma pessoa está nos papéis ou nos seus valores, nos seus princípios. Porque uma criança, ela se vê como igual a todas as outras. Por isso que uma criança se vira para uma criança desconhecida e diz: vamos brincar? E o outro diz: vamos, e vão. Não vê maldade, a gente vê. Então Jesus diz: aquele que não se fizer humilhado e pequeno como esta criança, não será o maior no reino dos céus. E aquele que o fizer será o maior. Por que se fazer pequeno?
as pessoas tendem a, quanto mais tempo ficarem, quanto mais acumularem riquezas materiais, elas se sentem grande perante aquelas outras que não têm a mesma coisa. Aí ele quer mostrar que é melhor, que é maior, que tem mais poder. Anda, não olha quem está ao seu redor. Só come em locais luxuosos para mostrar que tem. Trata com indiferença qualquer outra pessoa. Chega num evento, chega numa festa, já quer as cadeiras da frente com o nome reservado para ela, para mostrar que ela pode, que ela manda, que ela é a preferida. Muito comum a gente ver isso, né? Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, as reflexões de Kardec e nas próprias, que faz referência às próprias palavras do Mestre Jesus: não queira ser elevado, porque você será rebaixado. Uma pessoa chega numa festa da outra, num baile, já chega querendo ser importante porque conhece o dono da festa, se sente próximo, muito amigo, senta na cadeira da frente, muito próximo, ou seja, está querendo se elevar. Entre todos os conhecidos, ele quer ser a preferência, vai lá para frente. Para a infelicidade dessa pessoa, pode acontecer de chegar um parente muito mais considerado para o aniversariante, por exemplo, ou o dono da festa. Pode chegar uma avó, pode chegar uma tia, talvez um pouco adoentada, pode chegar um parente de longas datas, um irmão, um pai, um avô, pode chegar um padrinho, pode chegar um colega de muito tempo que tem muita consideração e que o dono da festa vai dizer: "Pô, você pode ceder seu lugar para meu avô que acabou de chegar, para minha avó? Tem uma cadeira lá atrás, tu pode ficar lá, é para ela ficar aqui." Aí a pessoa passa pelo constrangimento de sair lá da frente, de um local de preferência, e ir lá para trás. Ou seja, se auto-elevou, foi rebaixado, porque pensou que atrás não seria visto. Pois então, por sair da frente e ir para trás, todo mundo viu, foi visto, só que não da forma que ela queria. E da mesma forma, quando Jesus disse que os últimos serão os primeiros, é porque é esse parente que chegou por último, que sentou lá atrás, na festa, no aniversário, porque não conseguia chegar na frente, e o dono da festa disse: "Não, você não é para estar aí. Não, vem aqui para frente, eu arranjo um local para você, venha." Então diz: os últimos serão exaltados, e aquele que se eleva será rebaixado. Porque se colocou grande entre os homens, porque pensa que por dinheiro, por vaidade, por ostentação é grande. Mas a grandeza de um homem está em seus valores. E aquele que não se humilhar e sentir-se pequeno, ser pequeno, não será o maior do reino dos céus. Quantas vezes quem já passou por isso ou presenciou de ver uma pessoa renomada, seja em qualquer local, religioso, profissional, ou até um amigo, uma pessoa renomada e muitas referências. Está no local e a pessoa olha e escuta o nome dessa pessoa, aí diz: "Quem é fulano?" Outro diz: "Sou eu." Aí outra pessoa diz: "Você?" "Sim, sou eu, fulano." "Você é fulano e tal?" "Sou." Aí a pessoa olha dos pés à cabeça, dizendo assim: "Não acredito não. Você é a pessoa que todo mundo fala?" "É, sou eu." "Ah, então você já esperava uma coisa o quê? Luxuosa, grande, muitos holofotes voltados para aquela pessoa?" "Não, olha, a pessoa se fez simples, humilde, se fez pequena, se fez igual a todo mundo, porque se tratava como criança, pequenina, humilde, simples, mostrando sua grandeza através da humildade, da simplicidade." É isso que o mestre diz.
No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz um texto de uma rainha. O título da mensagem é A Realeza Terrestre. A rainha na terra, ela era uma rainha, ou seja, tinha todas as joias, tudo que uma pessoa queria ter, ela tinha. Ela era uma rainha, tinha tudo, muitos empregados, mesa farta, muitas roupas, joias, todos a saudavam, todos a cumprimentavam, se ajoelhavam diante dela, era a maior de todas, era a rainha, e ela desencarnou, como todos os seres vivos. Ao chegar na pátria espiritual, ela pensou que iria ser recebida, muito bem tratada, com todo luxo, com toda a atenção para a infelicidade dessa rainha. Ela foi tratada da mesma forma que todo mundo, e ela ainda relata que muitos dos que ela via na terra, muitos dos que ela viam na terra, eram tratados com mais credibilidade do que ela na pátria espiritual. Por quê? Por ela ter tudo, ela se julgava melhor do que todos. Tratava os outros com indiferença, fazia pouco, ela era a rainha. Caridade e humildade ela não tinha. Era egoísta, era orgulhosa. Na pátria espiritual, ela diz, de texto a cunho, Deus não faz diferença de seus filhos. São todos iguais. Na pátria terrestre, a gente quer ter muitos bens, para ter uma vida boa, uma vida luxuosa. E na pátria espiritual, como é? Como estamos? Nos fazemos simples, humildes, pequeninos? Quando as pessoas que nos magoam chamam o nosso nome, a gente já olha com aquela cara indiferente, ou a gente coloca um sorriso bom no rosto e diz, eu vou tratá-la da mesma forma que eu a trato. Quando nós estudamos, temos diplomas, olhamos aquele familiar de um amigo ou até nosso mesmo, que não teve o mesmo grau de estudo nesta encarnação. Como nós tratamos essa pessoa com indiferença? Será que rimos, fazemos pouco? Mas lembra, talvez a falta de muitas palavras elegantes nos vocabulários daquela pessoa é porque nesta encarnação ela pode não ter estudado, mas quem sabe numa encarnação passada tenha muito mais títulos de coleção de diplomas do que você nesta. Mas o espírito nesta outra encarnação agora que vive, quis fazer-se pequeno perante a sociedade para justamente exercitar a simplicidade e a humildade. E aí é você quem está falhando ou caindo? É por isso que Jesus disse que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, sermos simples como a criança, tratarmos todos da mesma forma, não ver as diferenças, não importa o que a outra pessoa fez conosco, tratar de igualdade, somos todos iguais. E caso alguém tenha feito alguma falha perante uma sociedade toda, ou contra uma pessoa, ou contra nós, não cabe a nós julgar, mas a Deus. Vamos tratar com indiferença, tentar quebrar, destruir mesmo, arrancar de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, colocar a humildade e a caridade que as crianças já trazem por natureza, porque são puras. Dei um exemplo desse ontem, repito hoje, muito pertinente. Estamos em tempos de pandemia. Quando um familiar nosso, um parente, um colega fica com o Covid, né? Aí as pessoas dizem assim, fulano tá com Covid? Tá. Vixe. Mas também, né? Vivia saindo, não usava máscara, só queria estar no meio do mundo. Uma hora ou outra ia pegar mesmo, é isso aí. É bom que aprenda agora a ficar em casa.
É assim que as pessoas fazem? A criança faria isso? Ontem eu fiz essa referência. A criança que descobriu que seu primo, seu colega, seu tio, seu pai, seu padrinho, seu padrasto, sua mãe, sua avó, qualquer parente, diz, ó, tio ficou doente com Covid. E a criancinha faz, não, mamãe, ele vai ficar bom, não vai? Meu pai vai ficar bom logo? Quando que mamãe vai sair da cama? Vovó vai suportar, não vai, papai? Vai ficar tudo bem, não vai? A criancinha fez pouco, mangou, perguntou por que não se estava usando máscara ou gel. Não, ela pergunta logo se vai ficar bem. Depois ela pode perguntar se estava de máscara, se estava usando gel. Ela pode perguntar na inocência dela. Mas a primeira coisa é, ela vai ficar boa, não vai, mamãe? Ela vai ficar boa, não vai, papai? Vai dar certo, né? Papai do céu está cuidando dela, eu vou pedir a Deus para cuidar dela. A criança não faz isso? Ela não julgou, ela não foi perguntar se a pessoa estava saindo. Ela não foi perguntar por que a pessoa saiu 1, 2, 3 vezes. Então por que a gente pergunta depois de grande? Vamos nos fazer pequenos. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar. Vamos nos fazer simples, vamos nos fazer puros, como uma criança, que não traz maldade, que só traz alegria. É isso que o Mestre diz. E Jesus ainda diz mais. Aquele que receber uma dessas crianças, é a mim que recebe. Jesus diz o quê? Uma dessas crianças, ou seja, aquele que recebe o simples, aquele que recebe o caridoso, aquele que recebe o que se humilha, aquele que recebe o que se faz pequeno como uma criança, é a mim que o recebe. É a mim que o recebe. Ao escutar essas palavras, a mulher de Zebedeu disse, ó, mestre, eu tenho 2 crianças, leva elas para esse reino de Deus, coloca uma à tua direita, uma à tua esquerda. E o Mestre Jesus disse, eu não posso. E os discípulos disseram, mestre, tu não pode? Ele disse, isso compete ao meu Pai. Jesus se coloca na condição de filho, de pequeno e simples. O espírito mais perfeito, o espírito mais puro, nosso modelo e guia, o espírito que é governador espiritual do planeta Terra, ele que conosco estava desde a formação do globo terrestre, já era um espírito perfeito, encarna conosco, ou seja, nossa perfeição moral. Ele ainda abre a boca e diz, eu não posso. Isso compete ao meu Pai. Jesus mostrou através do exemplo naquela hora que perante Deus devemos ser simples. E uma decisão dessa compete a Deus, não a nós. Perceba também um paralelo. Jesus, quando estava na cruz, estava em meio a 2 assaltantes. Um deles se arrependeu e disse, mestre, perdoa-me. E Jesus diz, em verdade eu vos digo, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Olha, para um Jesus disse, você vai estar comigo hoje lá no reino dos céus. Mas para a mãe com as 2 crianças disse, eu não posso. Por que Jesus numa hora disse uma coisa, em outra hora ele disse outra coisa? Ele se contradisse? Não. É porque na hora que ele proferia esses ensinamentos de humildade e simplicidade, ele não poderia dar outro exemplo do que dizer, é o meu Pai, ou seja, ele se fazer pequeno. Caso contrário, ele estaria dizendo uma coisa e fazendo outra. Jesus disse, é o meu Pai que faz. Jesus coloca-se pequeno. O espírito mais puro coloca-se pequeno.
reconhecendo a grandiosidade de Deus. Jesus exemplifica pelas suas palavras o que é ser simples, o que é tratar os outros com amor. O Espiritismo nos faz esse convite. O Espiritismo nos faz o convite de sermos pessoas melhores, como a leitura inicial, transformação, de nós sermos criaturas novas, de nós sermos crianças, de nós nos desprendermos do orgulho, do egoísmo, de nós deixarmos de guardar ressentimentos, raivas, e nós aprendermos a perdoar aquilo que nos ofenderam, como uma criança perdoa, como uma criança esquece. O convite do Espiritismo é de nós repararmos esses nossos defeitos. Então vai ao encontro dos ensinamentos do Mestre Jesus. A leitura inicial de sermos transformados por nós mesmos através do exemplo, do amor, da caridade, do trabalho do bem, nos caminhos do bem, nos caminhos de Jesus. É o convite do Espiritismo, é o convite de Jesus de caminharmos sempre no bom caminho, de deixarmos de ser a criatura egoísta, de rancor, e sermos criaturas de paz, de perdão e de amor, de olharmos sempre o próximo com amor, com carinho, com atenção, sem ressentimentos, fazer-se pequeno e a amar. Amar ao próximo, perdoando, exemplificando, fazendo-se pequeno e humilhar-se como uma criança. Reconhecer que perante Deus nós somos simples meninos, simples crianças. Humilhar-se sim, fazer-se pequeno, reconhecer sua pequenez perante um Deus que é a causa primária, a inteligência suprema de todas as coisas. É esse o convite de Jesus, seus ensinamentos, a mensagem que passou, que o Espiritismo fortifica, traz novamente, e que os nossos benfeitores espirituais também nos trazem, de sermos crianças simples, de olhar a todos como igualdade, na certeza que somos todos amados e amparados pelo Mestre Jesus e pelo nosso Pai, por Deus, o nosso Criador. Nesse exato momento, eu quero convidar a cada um de vocês, mais uma vez, a fechar os vossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, todos juntos, mais uma vez, dizendo: Divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, eu reconheço, Senhor, que sou um de teus filhos, sou apenas uma criança, sou pequeno, sou frágil, sou indeciso, muitas vezes eu não sei o que fazer, muitas vezes eu erro, muitas vezes eu caio. Então, Senhor, reconhecendo minha pequenez, minha simplicidade, venham como filho conversar com Ti, meu Pai, pedindo orientação, pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua bênção, Pai. Senhor, eu Te peço que mandes forças para que possamos suportar todas as dificuldades do nosso dia a dia. Dai-nos a força, a vitalidade, a energia necessária para agir em prol dos meus irmãos que se encontram enfermos, menos afortunados do que eu. Vai, Senhor, ajuda-me
a ser um bom filho. Coloque em minha vida os teus benfeitores espirituais, encarnados, desencarnados, para comigo, Senhor, trilharmos do bom caminho que levam a vós, os caminhos de paz, de amor, de serenidade. Senhor, que a cada dia eu possa, Senhor, ser como a criança, pequena, simples, humilde. Que a cada dia eu possa sempre me ver no lugar do outro e pensar que talvez um dia tenha sido eu e que eu vou gostar de ser tratado com todo amor e carinho, e assim o tratarei a todos os que passarem pelo meu caminho, para que eu veja todos com a igualdade, com a pureza de uma criança, como sou, Senhor, em vossas mãos. Olha por cada um de nós, pelos nossos parentes, nossos amigos e pelos nossos irmãos que estão enfermos. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia com tua luz, com teu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, nesses poucos minutos que faltam para encerrar a nossa live, eu quero agradecer a teóloga Elizabeth, que hoje está soprando as velinhas, comemorando o dom da vida. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue sempre a abençoar grandemente todos os dias de sua vida com muita paz, prosperidade e amor. Quero agradecer a Ana, a Helder, a Kathleen, agradecer a Gisele, meu afilhado Gabriel, a Michele, a Adriana, a Eliseuda, a Michele Freitas, João, o Wallace e todas as outras pessoas que se fizeram conosco na noite de hoje. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês e vossas famílias. Boa noite, pessoal.